noite a todos, que a paz de Jesus estejam conosco, que nós possamos nessa noite, o óculos aqui que estou meio, possamos refletir na liberdade, mas dentro desse foco aqui, que a Lívia introduziu, a coisa de 4 ou 5, acredito que 5 palestras já, isso aqui é um estudo deste livro, O Homem Integral, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Essa é o item 6, a primeira parte. Hoje se completa com essa nossa reflexão, se completa a primeira parte deste livro. O livro é dividido em 8 partes. É um livro magnífico, de conteúdo assim transformador. Então, fica o convite que a gente se esforça para trazer de forma sintética o que a gente aprendeu, o que a gente estudou, mas nada substitui a boa leitura, a olhar com carinho, todas essas partes. Nós estamos falando só da parte 1, nós estamos fechando a parte 1. A nossa irmã Sabrina falou sobre a rotina, depois a Lívia falou sobre a ansiedade. Eu não sei exatamente a ordem, mas nós falamos sobre a rotina, ansiedade, solidão, medo e os próprios fatores de perturbação, e agora nós estamos falando sobre a liberdade. Então, liberdade neste sentido, como que a gente pode entender na ótica, na explicação desse espírito tão conhecedor de distúrbios psicológicos que nós temos, e ela traz de uma forma bem tranquila, e a gente vai passar aqui, nós dividimos em mais ou menos umas três itens diferentes, e a gente tem uma mensagenzinha no final. Tudo bem com vocês? Vocês fiquem à vontade para, se tiver alguma dúvida, ou se não ficou alguma coisa clara, vocês podem fazer perguntas. Se quiserem fazer as perguntas no final, nós podemos fazer isso também. Então, o propósito da mentora Joana de Ângeles é que nós busquemos entender o papel da liberdade em nossas vidas, porque é o presente mais poderoso que Deus deu para nós. Na verdade, a liberdade, o livre-arbítrio, o nosso espírito ser livre é o que nos difere dos animais, né? Nós temos um espaço bastante grande entre a animalidade e a angelitude, e é por isso que nesse espaço, a gente procura chegar a esse encontro da liberdade plena. Mas nessa parte sobre a busca pela liberdade, ela discute por que existe tanto a liberdade é tão confundida e com o homem ser livre, mas a liberdade sempre foi trazida e sempre foi um instrumento de luta, de violência, de guerras. Os nossos fundadores aqui da Constituição dos Estados Unidos, né, o que eles chamam de Founding Fathers, eles até colocam que faz parte da nossa Constituição aqui, né, que nós temos o direito, esse direito da liberdade, o direito da busca pela felicidade. Nós temos o direito pela busca da felicidade, mas nós temos que fazer essa busca. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou achando que eu estou bem baixinho, ou vocês estão bem quietinhos? Está meio baixo, né? Então tá. Recado lá para o pessoal da mídia. Então, pressões do medo. Então, nós já temos isso instintivamente, né? Que, um dos comentários que ela faz é que o próprio animal, quando ele está acuado, ele vai lutar para não ser preso, para ele ficar livre, ele vai se debater, se tentar. Vamos usar aqui o exemplo de um coelho correndo no seu jardim.
Você vai pegar aquele coelho, mas ele vai te dar trabalho. Vai ter que... E quando você pegar, ele vai lutar, ele vai... Se bem que o coelho é até mansinho, né? Tem os animais que são mais... Mas o ponto é que nós temos já esse instinto. Nós somos livres. Se os próprios animais já têm esse instinto, quanto mais nós, né? Quanto mais nós que somos a obra-prima do Criador. Nós somos espíritos imortais vivendo uma encarnação num corpo físico e que nós estamos passando aqui por essa jornada e o que nós mais queremos e o que mais nós almejamos enquanto espíritos nessa encarnação é que é uma busca dessa liberdade plena de tantas coisas e a continuação dessa busca pela felicidade, né? Sempre essa palavra rebeldia, ela está associada à violência, né? Então, nós, como esses espíritos ainda, como nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, nós entendemos que temos muitas imperfeições. Essas imperfeições são muito por conta dessa rebeldia que nós temos dentro de nós. Um pouco por conta desse instinto de preservação, mas muito por conta do nosso próprio caráter, que nós estamos repetindo algumas provas. Então, a violência, ela nunca traz essa liberdade real, é sempre uma liberdade irreal. Por mais que a gente force alguma situação para que nós nos impusemos, ou a gente tenta buscar a liberdade por conta de pressões e quando nós somos vitimizados, tudo que é exterior vai ser, e a gente vai conquistar a liberdade, uma liberdade relativa, mas vai ser uma liberdade real. Porque a liberdade real, ela não se conquista pela rebeldia nem pela violência. E aqui Joana diz, nessa parte, pouco esclarecido e vitimado pelas compressões que o alucinam, utiliza-se dos instrumentos da rebeldia, desencadeando lutas e violência para lograr o que aspira como condição fundamental de felicidade. Está claro? Resume bem esse ponto sobre a tentativa da busca da liberdade através das nossas próprias forças. Veja só que nós estamos falando aqui, nós, espíritos, nos relacionando com o mundo exterior, nós, com tudo que vem, quando a gente está, desde quando nós somos bebezinhos até quando nós estamos na maturidade, nós temos esse contato, esse relacionamento com o mundo exterior. Quando nós falamos de liberdade real, nós passamos um pouquinho dessas necessidades humanas, ou seja, é necessário que nós transcendamos de buscar dentro de nós o que a gente está buscando fora, as pressões de fora, como é que eu posso me sentir livre, independente do que está acontecendo no mundo, do que as pessoas estão trazendo para mim, como que é a liberdade no meu sentido mais íntimo. Uma das grandes... a rebeldia, a Joana continua falando nesse ponto, que ela já está na psique humana. A gente vê quando as crianças, de pequenininho, a gente já fala, não faz isso, eles vão lá e fazem. Às vezes é para testar a gente, e repetem, às vezes a gente precisa dar um castigo, e faz parte da psique no sentido de que nós, como humanidade ainda em progresso, nós temos esse lado, né? Nós ainda não conseguimos passar por essa transcendência,
mas nós estamos trabalhando para isso. E o grande desafio na liberdade é o respeito ao direito alheio, né? E porque um ser totalmente livre, na concepção de liberdade assim bastante genérica, eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero, porque eu sou livre. E aí vem o problema, né? Se você fizer o que você quer, quando você quer, como você quer, da forma que você quer, tudo bem, você é livre, mas e os outros? Eles são livres também ou eles têm que seguir o que você tem que ser da sua forma? Então, nós temos esse problema do egoísmo, da falta do autodescobrimento, porque, queira ou não queira, nós somos todos, o nosso objetivo é viver em coletividade, né? Faz parte lá da lei da sociedade, faz parte da lei do progresso. Nós temos que crescer uns com os outros, mas não tem como nós entendermos, conhecermos a nossa liberdade interior se a gente não tem esse respeito, essa responsabilidade com a liberdade dos outros. E aí a nossa mentora diz o seguinte: somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. Ou seja, existe uma diferença entre ser liberto, livre, ou libertino. O libertino é aquele que não se importa com os outros. Na libertinagem, a gente vive num estágio de anarquia, porque... E, às vezes, é aquela anarquia mascarada. A gente é cumpridor das leis, faz tudo certinho, mas, interiormente, aquilo para mim nada vale. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, eu vou buscar sempre uma maneira de violar alguma coisa sem ser descoberto, desde que eu consiga o meu caminho. Isso é tudo ainda parte da nossa falta do autodescobrimento, né? Não da nossa falta, talvez da nossa insensatez de até buscar. E na Lei da Liberdade, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 825, Kardec pergunta à espiritualidade superior: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E a resposta é não, porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como os grandes. Na seguinte questão, ele continua: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Né? Já que não é possível ter no mundo uma liberdade absoluta, em quais são essas condições? O que é que vocês acham? Qual que é? Imaginária. Mais algum comentário? Mais um? Que, na verdade, a resposta já está em cima lá, né? Que não é possível. A resposta dos espíritos é do eremita do deserto, ou seja, aquele ser que vive totalmente isolado de tudo e de todos, que é praticamente imaginário, né? Nem o eremita tem uma vida... Desde que junto estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar, não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Ou seja, nós precisamos um dos outros, nós precisamos respeitar-nos uns aos outros, nós precisamos conhecer até onde vai a minha liberdade e começa do outro, o direito do outro, e assim nós vamos nos completando e a gente vai se ajudando. E ninguém pisa no calo do outro. E se pisar, tem que pedir desculpa, né? Tem que pedir perdão. Nosso amigo Freud. Most people do not really want freedom, because freedom assumes responsibility and most people are afraid of that responsibility. Ou seja, a maioria das pessoas, na verdade, elas não querem liberdade. Porque a liberdade, para ter essa liberdade, é necessário ter responsabilidade. E a maioria das pessoas não querem aquela responsabilidade. Ou seja,
a gente quer uma coisa, certo? Todos nós queremos ser livres, libertos, usar de todos esse presente maravilhoso do livre-arbítrio e viver, mas vem com essa responsabilidade. Aí nós fizemos, tem a questão 932 do Livro dos Espíritos, não sei se vocês se lembram, por que que o mal, ele é tão... o mal, ele se sobrepõe tanto sobre o bem. Vocês lembram dessa questão? Vocês lembram da resposta dela? Que o bem é tímido, né? Vamos revisar juntos aqui. Então, a pergunta é, 932, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Cadê a resposta? A resposta está aqui. Por fraqueza destes, eu não decorei a resposta. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses quiserem, preponderarão. Ou seja, quando nós assumirmos aquela responsabilidade que vem com a liberdade, é o preço da liberdade, né? Como dizia, a liberdade não é livre, tem um preço. O preço no sentido de que existe essa responsabilidade. Então, quando nós, bons, todos nós bons, assumimos todas as responsabilidades que vêm, né, as nossas responsabilidades morais, nós não estamos só falando de pagar os nossos impostos, não atravessar a luz vermelha, né, ser bonzinho. É, na verdade, a gente trabalhar em entender, primeiramente, onde está o mal. Se nós fazemos parte do time dos bons, a gente tem que entender que o time dos maus não é o time A ou o time B, é o mesmo time, porque o mal está dentro da gente mesmo. E a gente não quer assumir essa responsabilidade. Porque quando a gente pensa em bem e mal, a gente vê os bonzinhos aqui e os mauzinhos lá. E esse é o grande problema, que a gente fica a visão meio embaraçada, né? A gente não consegue ter essa... Vocês concordam? Faz sentido, né? Ser livre e ser equilibrado. Aí, nessa parte, a mentora, ela comenta bastante sobre o comércio de vícios, liberdade sexual, liberdade de expressão, liberdade de uso e as agressões. Ou seja, o nosso progresso material, ele oferece tudo isso. Ele oferece, né, esse comércio dos prazeres. Ele oferece tudo isso porque faz parte da nossa sociedade. Ela tanto evolui de uma forma moral razoavelmente limitada, mas tudo que nós temos para oferecer a nível de valores sensoriais, e nós ainda não conseguimos nos libertar do homem sensorial, a gente está exposto a isso, né? Por exemplo, na liberdade sexual, não é que o comentário da Joana não é que é errado. O problema são os desequilíbrios, né? O problema é a falta da responsabilidade no uso disso. O nosso desequilíbrio está nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, dá trabalho a gente conhecer os nossos sentimentos e aquela responsabilidade com o sentimento alheio. Então, é muito fácil a gente ir sempre pelo caminho mais fácil, que é seguir o que todos os outros fazem. E, geralmente, é esse que é onde que nós nos desencontramos, né? Aí a gente acaba vivendo uma farsa, porque a gente sabe da responsabilidade, mas a gente não quer assumi-la. E, por exemplo, agressões de todo tamanho, né? A gente começa com as nossas agressões, a gente fala de agressões no mundo, a Amazônia, agressões, a guerra, a violência,
Mas se a gente começar, se a gente trazer essa reflexão da liberdade mais intimamente, a gente vai ver que a gente tem esse tipo de experiência dentro da própria casa da gente, dentro do ambiente que a gente vive. Das coisas mais pequeninas, que para nós pode ser uma coisa pequenina, mas se nós estamos usando da nossa liberdade em detrimento da liberdade dos outros, se nós não estamos medindo como nós lidamos com as pessoas que a gente quer bem, só porque a gente está numa posição de autoridade, a gente comete essas agressões. E começa dentro de casa. Comentários, críticas, ações que a gente vê muito, acontece com os outros e a gente acha que nunca pode acontecer conosco. E então, a busca pela liberdade é essa busca pelo ser equilibrado. Mas a palavra-chave disso é autodescobrimento. É descobrir aonde que está essas fagulhazinhas do mal, desse comportamento que é desrespeitoso com a liberdade dos outros, do direito, independente de quem sejam eles. É um subordinado, é um amigo, é um esposo, um parceiro. Nós temos um coração, uma alma, e aquela pessoa também tem um coração, tem uma alma. Nós todos temos histórias diferentes, mas nós todos somos iguaizinhos perante a Deus. E a Joana diz sobre esse ponto: a liberdade começa no pensamento como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são todo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. No no Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário na questão 933. Questão 933 é aquela sequência que nós falamos da 932, sobre o bem e o mal. Aquele que só vê a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Ou seja, a felicidade está dentro de nós. Olha como Kardec coloca de uma forma tão... É um comentário de Kardec. Ele coloca de uma forma assim tão sutil, porque o que para outros, né, para ter liberdade, felicidade, você precisa ter conquistas materiais, precisa ter sucesso, precisa ter fama, precisa ser reconhecido, precisa ser querido pelas outras pessoas. O sujeito que é mais feliz é aquele que ignora o supérfluo e busca a liberdade fora dessas paixões, fora desse orgulho que a gente tem. E aqui, antes de trazer o Gandhi, na sequência, o que a Joana ela traz, ela admira muito o Gandhi, e ela diz que, nessa reflexão, que tanto Gandhi, Sócrates e Jesus, e a Gandhi, principalmente quando foi feita a pergunta para ele: Gandhi, qual que é a sua mensagem? E ele estava na prisão. É a mensagem, minha vida é a minha mensagem. E aí, uma das grandes mensagens do Gandhi é: viva como se você fosse morrer amanhã, e aprenda como se você fosse viver para sempre. Viva como você fosse morrer amanhã, aprenda como se você fosse viver para sempre. Ele é espírita ou não é? Totalmente, né? Então, a minha vida é a minha mensagem, e é dentro de de uma ótica, assim, da humildade, que dá o poder das pessoas verem com mais amplidão. Se você tá olhando de baixo para cima, você vê bastante coisa. Mas se você olha só de cima para baixo, talvez você vai ver muito mais coisas, mas
você não vai ver com a precisão que você precisa, daquilo que você precisa fazer, que está próximo de você. Jesus, minha vida é a minha mensagem, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, eu coloquei essa foto de Jesus, está meio dramática, aí está um momento de sofrimento no Calvário, mas é um pouco para ilustrar a parte humana que Jesus passou, para que, quando ele fala que a vida dele também é a mensagem, a gente, né, saindo fora da religiosidade, que às vezes a gente, quando fala de Jesus, a primeira coisa é aquela veneração toda, a grande mensagem dele foi o exemplo que ele deu, né? E mesmo quando ele estava nesse momento mais humano de sofrimento, ele estava dando para a gente o exemplo. Ele nasceu entre os animais, foi perseguido desde criança. Passou a vida inteira no ministério dele, dos 30 aos 33, espalhando amor, espalhando cura, ensinando o perdão, ensinando qual é a maneira de nós sermos homens, mulheres integrais, plenos, para que nós herdemos esse reino dos céus, que a gente viva ele dentro de nós. E é interessante que nessa passagem, só vou ler um pedacinho, está em João, capítulo 8, porque às vezes a gente escuta muito isso, a gente não vê exatamente o contexto, porque ele estava falando para uma audiência, ele estava falando com os fariseus, que eram assim, tipo os irmãos mais velhos deles, que deveriam acolhê-lo, né? Deveriam estar esperando aquele Messias, e ao contrário, ele estava sendo visto como uma pessoa que estava prejudicando toda aquela cultura, toda aquela tradição. Eu só vou ler um pedacinho que ele faz esse comentário. Mas não entenderam que ele falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes do Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai ensinou. Ou seja, nessa passagem aqui, ele estava sendo questionado pelos judeus que o que ele falava não era verdade, porque ele estava falando em testemunho dele mesmo, dele próprio. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sereis meus discípulos. Ou seja, não é somente escutar a palavra dele, somente crer. O discípulo de Jesus, o discípulo de Jesus, ele vive aquilo. A vida do discípulo é a mensagem. Então, a maneira que Jesus colocou como a liberdade plena é que nós aceitemos toda essa, né? Quando nós falamos da palavra dele, são todos os evangelhos, são todos os ensinamentos que eles deixaram e tudo que os seus discípulos fizeram a partir disso. E antes de encerrar, essa é uma mensagem do apóstolo Paulo, que todo mundo conhece. Fora da caridade não há salvação. Mas é importante nós entendermos o que tem por trás dessa mensagem. Porque Paulo, o apóstolo, ele faz esse comentário de que isso não é uma simples regra. Isso não é uma simples regra. Essa é a grande mensagem do Espiritismo. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem. Fora da caridade não há salvação. Como essa máxima de ordem divina. Não poderá o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a descobrir, pois vós mesmos, todas as aplicações. Dedicai-vos assim, meus amigos, a
perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, a consciência vos responderá. Ou seja, a caridade, que é aquele BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Esse é o sentido da caridade. E qual é a sua mensagem? Qual é a nossa mensagem? Como discípulos, como cultivadores da liberdade. A Joana nos diz, não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Essa é uma palavra bonita, né? Amar conscientemente, mas qual que é, né? Qual que é a mensagem por trás desse amor consciente? O amor consciente é o amor que faz a entrega. O amor consciente é aquele que assume essa responsabilidade de estar errado. Existe uma outra grande uma frase ilustre que também Gandhi disse, que só há liberdade quando se entende que se tem o direito de errar. Amar conscientemente é nós entendermos que nós não estamos sozinhos, precisamos um dos outros, precisamos perdoar, precisamos ser benevolentes, precisamos ter indulgência, aquilo que Paulo falava. Nunca enganes a ninguém, a vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que façais aos outros sempre retornará a ti. E essa foto aqui, para mim, ela é muito importante, porque eu estava pensando comigo hoje mesmo, né? A gente se cobra muito, a gente tem essa... a gente está falando de distúrbios, perturbação psicológica, como que nós podemos ser mais plenos? A gente, na maioria das vezes, quando nós entramos em desequilíbrio, é exatamente porque a gente acaba esquecendo ou colocando num quarto escuro dentro da gente o fato que nós somos um espírito. E sendo espírito, nós temos acesso a uma espiritualidade grande de amor que nos acolhe. Quando a gente faz essa busca, essa entrega, a gente se redime, a gente busca essa ajuda com esses bons espíritos, com essa assistência que vem direto de Deus, essa é a melhor forma, não somente de nós conhecermos a nós mesmos, fazer aquele autodescobrimento, receber essa assistência, essas mãos que entrelaçam são esses dos nossos anjos guardiões, esse ser que nos ama, que está do nosso lado, desde quando nós encarnamos até quando a gente volta para a pátria espiritual, ele acompanha a gente. Quando a gente faz essa busca, essa entrega, igual aquela oração daqueles dois fariseus, quando os dois fariseus no templo, quando um orava a Deus dizendo que eu cumpro com todos os meus compromissos, pago todas as minhas dádivas, eu não cometo nenhum pecado, nenhum adultério, e olha aí esse cobrador de impostos, eu não sou como ele, enquanto aquele cobrador de impostos, ele batia no peito, Deus, meu Deus, me perdoe, eu sou um pecador, me ajude. E Jesus dizia que aquele, sim, foi justificado perante a Deus. Essa honestidade, essa entrega, essa não dependência de nós mesmos, essa conexão com Deus, essa busca da liberdade, entendendo das responsabilidades de tudo que nós fazemos. Tudo tem uma ação, tudo tem um efeito, tudo tem um impacto. E voltando no que Joana, na última mensagem da Joana aqui, só há liberdade quando se ama conscientemente. Mas para fazer isso, não pode mentir, não pode enganar, e a gente não pode atraiçoar.
atraiçoar. Ou seja, viver uma inverdade, viver uma máscara. Qual é a nossa mensagem? É uma reflexão para a gente fazer. Muita paz para nós, boa noite a todos e até a próxima.